Irmãos, graça e paz. Vamos nesta oportunidade estudar um texto da Palavra do Senhor que encontra-se na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos de 9 a 15. Diz assim o texto sagrado: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Então vamos meditar nesses versículos, esses versos de 9 a 15. Nós vamos ver aqui ensinamentos profundos da parte do Senhor, que nos ajuda a nossa edificação, né? O texto começa, o texto que nós separamos, né? Começa no versículo 9, que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele aqui está referindo-se a Jesus Cristo, né? O versículo 8 termina falando de Cristo, e o 9 começa dizendo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? No Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Também referindo-se à pessoa de Jesus. Então esse versículo 9 está dizendo que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso significa que Cristo possui a natureza divina inteira, não é? Com todos os seus atributos e manifestações. Ainda na carta aos Hebreus, também no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, Hebreus 1, de 1 a 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Jesus Cristo, Deus constituiu o herdeiro de tudo, e o texto diz que ele também participou da criação do mundo. O 3º versículo: o qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus Cristo, o resplendor da glória de Deus, né? E a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, ou seja, à direita, da majestade nas alturas. Estes textos, por si só, falam dessa plenitude divina, né? Falam dessa plenitude divina. O versículo que nós lemos anteriormente, no Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade, né? Todos os atributos de Deus, né? O Senhor tem. Ele é o Senhor dos céus, da terra e do mar. O versículo 10 diz assim: e estáis perfeitos nele. Aí já está se referindo a nós, a Igreja de Cristo. Diz que
Primeiro diz que em Jesus habita toda essa plenitude da divindade. E nós estamos perfeitos nele. Então, a nossa perfeição, ela se dá enquanto nós estivermos ligados a Cristo. É como aquela ilustração da videira, né? Jesus é a videira, nós somos as varas. Enquanto a vara estiver ligada na videira, ela está viva, ela se alimenta, né, do tronco e tem vida através da videira. Se essa vara for cortada, essa vara seca e morre. Então, estáis perfeitos nele, né, em Jesus Cristo. Porque a nossa imperfeição aponta para os nossos pecados, ela mostra os nossos pecados. Mas acontece que, estando ligados em Jesus Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Todos os pecados são perdoados. Esse texto que lemos aqui, no versículo 13, o finalzinho do versículo 13, diz que ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas. Então, Jesus Cristo perdoou todas as nossas ofensas, né? E na primeira carta de João, ele fala também sobre que Jesus Cristo, ele nos perdoa de todo tipo de pecado. 1 João capítulo 2, os 2 primeiros versículos, diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados por Ele. Além disso, nós somos transformados. Então, nós somos aperfeiçoados, somos santificados, passamos a ter uma natureza divina, passamos a ter a mente de Cristo. Então, por isso que o Espírito de Deus, ele nos aperfeiçoa a cada dia. Por isso que quando Deus olha para nós, ele não vê o pecador, ele não vê o homem pecador, ele olha para nós através de Cristo. E aí ele nos vê perfeito. Então, por isso que nós, ao sermos perfeitos na visão divina, quando estamos ligados em Cristo, então ele nos recebe como filhos, né? A nossa situação mudou, o nosso status de vida passou. Antes não éramos filhos, mas agora somos filhos. Antes estávamos perdidos, mas agora estamos salvos, estamos seguros em Deus, enquanto estivermos ligados em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, né? Até ainda nessa carta aos Colossenses, capítulo 1, o verso 18, que diz assim, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Diz que ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. E nós somos os membros. Nós somos membros de Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Então nós somos membros. Nós fazemos parte desse corpo. Então, como corpo de Cristo, nós somos aperfeiçoados. E Deus olha e vê o corpo de Cristo. Por isso que o texto está dizendo que estáis perfeitos nele, em Jesus Cristo. E a continuação diz que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Então ele não é apenas Senhor da igreja, ele também é Senhor de tudo, não é? Tudo está sujeito a ele, tudo está sujeito a ele. Ele é Senhor nos céus, na terra e no mar. Até mesmo os anjos estão sujeitos a ele, até mesmo os demônios estão sujeitos a ele, que diz que ele é a cabeça de todo principado e potestade. Temos aqui alguns textos, um texto que deixa bem claro isso, está justamente em Colossenses, primeiro capítulo, a partir do verso 15 até o 19. Nós lemos há pouco o verso 18, né? Mas agora nós vamos ler do verso 15 até o 19, que mostra, que enfatiza essa verdade, que Jesus Cristo é cabeça de todo o principado e potestade. Diz assim, a partir do verso 15, o qual
é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus, né? Mais uma vez falando sobre que Jesus Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade, porque Jesus é Deus e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso mesmo. Glória a Deus, né? O versículo 11, agora vamos passar para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Veja que esse texto está falando de dois tipos de circuncisão. Diz que nós fomos circuncidados, mas não aquele mesmo tipo de circuncisão, né, que era a circuncisão feita por mão no despojo do corpo da carne. Mas a nossa circuncisão é a circuncisão de Cristo. Então, quando ele menciona os dois tipos de circuncisões, ele está falando de dois tipos de aliança. Deus fez uma aliança no passado com Abraão, essa aliança se estendeu a todo o povo de Israel, e Deus agora, através de Jesus Cristo, faz uma aliança com a sua igreja, né? Só que a nossa aliança, ele usa o termo aqui circuncisão. A nossa aliança, ela não é aquele mesmo tipo, né? A nossa circuncisão não é daquele mesmo tipo como foi no corpo da carne, mas é uma circuncisão no coração, no interior, né? Algo com que faz de nós pessoas diferentes, pessoas transformadas pelo poder de Deus. Nós que antes éramos pecadores, passamos agora a ser, uma vez perdoados os nossos pecados, somos transformados, temos agora poder sobre o pecado para não pecar. E agora o Espírito de Deus habita em nós, passamos a ter a mente de Cristo. Então, é uma circuncisão que trouxe uma mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento, mudança de atitude. Ele mencionou sobre a circuncisão da carne. Que circuncisão era essa? Essa circuncisão, na verdade, foi uma ordenança de Deus para o povo de Israel através de Abraão, para selar a sua aliança, para selar a sua aliança. A circuncisão era a remoção da pele que envolve o órgão sexual masculino. Na verdade, essa circuncisão ela é uma marca simbólica. A circuncisão, esse ato da remoção dessa pele, era uma marca simbólica que simbolizava a identidade do povo de Deus, a identificação desse povo, o relacionamento desse povo com Deus. Essa circuncisão servia como um símbolo, uma marca que trazia essa simbologia. A circuncisão em si não salvava, mas o relacionamento desse povo com Deus é que fazia dele um povo diferente, que fazia dele um povo que, pelo fato de ter essa aliança com Deus, gozava desses privilégios. E esse texto que nós lemos fala que nós também fomos circuncidados, não da mesma forma, mas a circuncisão de Cristo. Interessante que no verso posterior fala que menciona a nossa circuncisão. Diz assim, o verso 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, da mesma forma que o Senhor Deus ressuscitou a Jesus, simbolicamente ele também já nos ressuscitou. Veja que o texto fala sepultados com ele no batismo. É sepultados aquele que morre.
e depois nele também ressuscitastes. Então, simbolicamente, no batismo, que simboliza essa morte, nós já fomos sepultados, e quando saímos da água no batismo, quando a pessoa desce as águas, ele está sendo sepultado. E quando ele sai das águas, ele está ressuscitando. Isso é uma simbologia. E esse texto está falando dessa simbologia. E também o batismo, ele simboliza essa aliança que nós temos com Deus. E é importante o fato de nós, servos de Deus, sabermos do poder de nós termos essa aliança, dos benefícios que essa aliança nos traz. Na aliança que Deus fez com o povo de Israel, ainda que muitos não tinham essa consciência, mas a Bíblia fala a respeito de Davi. Davi tinha essa consciência a respeito dessa aliança que ele tinha com Deus. Certa vez, ainda no reinado de Saul, quando o povo de Israel travava uma batalha contra os filisteus, surgiu no meio do povo um homem muito grande, gigante, chamado de Golias. E ele então, com uma altura superior à dos homens normais, com uma couraça, com uma armadura, totalmente protegido, ele trazia também um grande escudo e uma lança, e ele desafiava os soldados de Israel. E os soldados de Israel temiam diante dele. Veja que os soldados de Israel eram, assim como Davi, circuncidados, ou seja, eles tinham uma aliança com Deus, porque a circuncisão simbolizava essa aliança. Todos eram circuncidados, mas eles não sabiam exatamente o que essa aliança significava para eles. Mas Davi era diferente. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi conhecia Deus. E quando Davi vai visitar os seus irmãos na guerra, ele percebe essa situação, ele vê esses gigantes zombando, humilhando os homens, os soldados de Israel, e ele fica indignado, porque ninguém ainda havia aceitado aquele desafio. Ele então se oferece para lutar contra o gigante. Por quê? Porque Davi sabia no seu coração que ele tinha aliança com Deus. Quando ele vai lutar contra o gigante, a primeira coisa que ele fala, ele diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Veja que ele faz menção à circuncisão. Ele informa que aquele gigante, mesmo sendo grande, bem armado, mesmo ele sendo hábil para a guerra, ainda assim ele não era circuncidado, ou seja, ele não tinha aliança com Deus. E Davi sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Essa aliança fazia toda a diferença. Ele sabia que seria vitorioso justamente porque ele tinha aliança com Deus. E aquele gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. Veja como isso é importante para nós hoje, para que nós, como servo de Deus, sabemos que nós temos uma aliança com Cristo. Nós selamos uma aliança com Ele. E nós então temos que entender que quando os gigantes aparecerem, nós temos que entender que mesmo nos sentindo pequeno, mas nós temos uma aliança com Deus, um Deus que é poderoso, um Deus que tem o domínio de tudo. E ele vai para o gigante e depois ele diz: tu vens a mim com armas e com lanças, com escudos e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Davi foi vitorioso nessa batalha e ele já sabia que seria, porque ele tinha aliança com Deus. Nós temos também aliança com Deus. O batismo, na verdade, ele em si não salva, mas ele sela essa aliança. Foi uma ordenança divina. Assim como Deus ordenou que o povo de Israel fosse circuncidado, o Senhor Jesus Cristo também nos deixou essa ordenança. Nós ensinamos sempre que fala que as duas ordenanças da igreja é o batismo e a ceia. Essas ordenanças, elas simbolizam essa aliança que nós temos com o Senhor. Glória a Deus. Veja que o Senhor Jesus, em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 16, ele fala sobre isso. Ele diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, aquele que crer e for
batizado será salvo. Então, não que o batismo em si salve, mas o batismo ele simboliza essa aliança, esse compromisso, essa aliança feita no coração, no espírito, na alma do crente que nasceu de novo, essa aliança que transforma a vida, essa aliança que agora faz do aliançado, né, uma pessoa que tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus agora habita em nós. E isso por quê? Porque nós temos aliança com Cristo. Quando nós celebramos a ceia, nós lemos sempre o texto em que diz que Jesus Cristo fala a respeito do seu sangue, quando na hora de servir o cálice, o apóstolo Paulo diz, olha, na hora de servir o cálice, né, que este cálice é o símbolo da minha aliança, né? Esse cálice representa o sangue da nova aliança. Então o sangue de Jesus vertido na cruz simboliza essa aliança que nós temos com Ele. E também o batismo. Nós sabemos que a aliança, toda aliança ela é feita no mínimo entre duas partes, né? E aqui Deus fez uma aliança com Abraão extensiva a todos os israelitas. E em Jesus Cristo Deus faz aliança com a sua igreja. E aí, por causa disso, nós, uma vez que aceitamos a Cristo, nós também passamos a ter esta aliança. Precisamos ter isso em mente, né? Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, simbolicamente, uma vez que recebemos a Cristo em nosso coração, nós já morremos com Ele na cruz, fomos sepultados com Ele e também nós já ressuscitamos com Ele. Veja que essa aliança ela já traz esse símbolo, porque isso é o que de fato vai acontecer. Jesus de fato já morreu, de fato foi enterrado e de fato ressuscitou. Nós ainda não morremos, mas um dia, quando morrermos, porque todos nós, né, por causa do pecado, vamos um dia morrer, a não ser aqueles que experimentarem esta grande bênção, que é quando Cristo vier buscar a sua igreja, então serão transformados. Mas mesmo que venhamos a morrer antes da vinda de Cristo, nós já sabemos que vamos ressurgir dos mortos. E isso nós temos como base também nesta aliança que nós fizemos com o Senhor. O versículo 13 diz assim: e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Veja que o apóstolo Paulo faz menção do nosso estado de vida antes de termos recebido a Jesus Cristo. Ele diz, olha, estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, nós éramos incircuncisos, nós não tínhamos aliança com Deus, estávamos mortos nos nossos pecados. Essa morte, por causa dos nossos pecados, nos levava à condenação. Mas uma vez que nós nos aliançamos ao Senhor Jesus Cristo, o texto diz que Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todas as nossas ofensas. Então aqui nós já começamos a ver os benefícios dessa aliança. Nós vivificamos, nós nascemos de novo, né? E os nossos pecados foram perdoados. Isso é maravilhoso. E o versículo 14 mostra para nós mais benefícios dessa aliança, que diz assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse texto fala que nós tínhamos uma dívida, e uma dívida tal que nós não tínhamos como pagar. Havendo riscado a cédula, essa cédula aqui é um escrito de dívida. Todo homem tem essa dívida, porque a palavra de Deus deixa claro, tudo diz que ela deixa claro que todo homem é pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa, o resultado pelo pecado é a morte. Então é uma dívida que nós não tínhamos como pagar, porque o Deus ele exigiu
para que essa dívida fosse paga, que fosse derramado sangue. Somente através de derramamento de sangue. Diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Só que o nosso sangue não servia para nos redimir, porque nós somos pecadores. E por este motivo é que Jesus veio. Por isso que ele veio selar essa aliança conosco, derramar o seu sangue. E ele diz, quando participamos da ceia, este cálice é o símbolo da nova aliança, é o símbolo do meu sangue, que é derramado por vós. Então esse texto ele é precioso, porque ele nos traz essa ideia. A nossa dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O texto no final diz que ele pegou esse escrito de dívida, diz primeiro que tudo aquilo era contra nós, Essa dívida era contra nós, essa dívida nos levava à condenação, mas ele tirou do meio de nós e ele cravou na cruz. Por isso que nós entendemos que todos os benefícios que nós recebemos em Cristo Jesus, nós conquistamos na cruz. Nós olhamos para o passado e vemos que tudo foi conquistado na cruz. Todas as bênçãos espirituais que Deus já reservou para nós, ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que simbolicamente nós morremos com Cristo. Ao recebermos Ele em nosso coração, simbolicamente nós morremos com Cristo, nós fomos crucificados com Ele e nós também fomos sepultados com Ele e simbolicamente nós também já ressuscitamos com Ele, porque ali Ele pagou toda a nossa dívida, os nossos pecados foram perdoados, fez de nós novas criaturas. Isso é maravilhoso, esse ensino da palavra de Deus para as nossas vidas, E o verso 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Nós já tínhamos visto lá no versículo 10 que Jesus Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, é o Senhor de tudo. E vimos também que um dia todo joelho vai se dobrar, todos terão que se curvar diante do Rei Jesus, diante do Senhor dos Senhores. E na cruz também ele despojou os principados. Foi ali que foi a derrota, ali consumou a vitória de Jesus sobre Satanás, sobre o pecado, sobre aquilo que nos afligia, aquele castigo que era sobre nós, foi lançado sobre ele. Por isso nós passamos a ter paz, O castigo que nos trouxe a paz foi lançado sobre Jesus. A princípio, o que parecia ser a derrota, na verdade, transformou-se na grande vitória, porque Jesus ele morreu, e foi sepultado, mas ele ressuscitou. Então, o que a princípio parecia que era uma derrota, transformou-se na grande vitória. Veja que os próprios discípulos, depois da morte de Cristo, embora que eles, durante todo o período, Jesus falou para eles que ele tinha que morrer para cumprir tudo que a Escritura dizia, para que através do seu sangue pudesse trazer a remissão dos nossos pecados, mas ele também sempre falou o tempo todo que no terceiro dia ele havia de ressuscitar. Mas uma vez que Cristo morreu e eles não entenderam isso e não perceberam ainda que Jesus havia ressuscitado, cada um foi para um canto, cada um passou a cuidar dos seus afazeres, dando uma ideia assim que todo aquele investimento que Jesus havia feito na vida deles tinha acabado por ali, porque agora ele morreu. Foi isso que aconteceu com os dois discípulos que estavam caminhando, estavam indo no caminho de Emaús. Jesus Cristo, já ressurreto, conversa com eles, queria saber com eles por que eles estavam daquele jeito, tristes, e eles então deixaram claro para Jesus: nós tínhamos uma esperança em Jesus. Jesus passou para nós uma esperança, de que, falando sobre o Evangelho, sobre o projeto do Senhor, que era para evangelizar o mundo inteiro. Então eles disseram: nós tínhamos essa esperança, mas agora ele morreu e já é o terceiro dia. Então eles mesmos não criam na ressurreição de Cristo, mas quando Jesus se apresenta para eles, no partir do pão, eles percebem, eles entendem, percebem que era o Mestre, eles então reconhecem que quando Jesus
falava para eles, mostrando nas Escrituras que ele tinha que morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eles entenderam que o coração deles palpitava quando eles ouviam aquelas palavras que eram citações bíblicas. Eles agora então creram na ressurreição, viram Jesus ressurreto, voltaram para Jerusalém e lá eles encontraram com os apóstolos que estavam naquela mesma situação que eles dois, né? Triste pela morte de Jesus, e cada um já querendo tomar o rumo da sua vida, concluindo assim, terminando assim o projeto de Deus. Mas Jesus novamente aparece no meio deles, porque ele não só morreu na cruz, morreu porque tinha que se cumprir tudo que estava escrito, ele tinha que cumprir toda a lei, e através disso ele ia propiciar a nós acesso à vida eterna, ele ia propiciar a cada um de nós essa reconciliação com Deus. Mas ele ressuscitou. Essa ressurreição foi a coroação da sua vitória. Então agora, e nesse simbolismo aqui, nesse versículo 12, quando fala que nós somos sepultados com ele, mas também nele nós ressuscitamos, então já mostra que um dia, ainda que morramos, um dia nós vamos ressurgir. Quando Jesus vier, por causa da nossa aliança com ele, nós vamos então ressurgir e morar com ele para sempre. E eu desejo o desejo do meu coração é que você que esteja ouvindo, estejam participando dessa mensagem agora, que você esteja certo, que ainda que os dias que vivemos sejam dias maus, sejam dias difíceis, mas não enfraqueça na fé. Confie em Deus, você tem aliança com Deus, o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Quando Deus olha para você, ele não vê mais aquele pecador, ele vê através de Cristo e vê que você é membro do corpo de Cristo, por isso que você é perfeito em Cristo, então você é uma nova criatura. Então, alimente isso seu coração e viva agora a vida que Deus tem para você, anunciando o Evangelho, proclamando esse reino de salvação. Que Deus te abençoe. Amém.